Olá, gente! Mais uma palavra aqui para edificar o teu coração, para renovar a tua mente na palavra da justiça. Como é importante nós termos a nossa mente educada, as nossas faculdades exercitadas na palavra da justiça. Cara, Hebreus capítulo 6 fala sobre isso. Fala que aquele que não tem as suas mentes, as suas faculdades exercitadas na palavra da justiça, essa pessoa ainda é imatura e ainda está cega, ainda não está enxergando tão grande salvação que Jesus fez por nós. Cara, entenda uma coisa, existem coisas pertencentes à salvação que Deus quer que você desfrute, sabe? Isaías 53, Isaías diz que Jesus, ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Cara, Jesus, quando morreu na cruz, ele conquistou salvação para nós. Tão grande salvação. E ele quer ver hoje, aqui nessa terra, você desfrutar dessa tão grande salvação. Querido, salvação não é quando você for morar no céu ou quando você for viver uma vida eterna com Cristo. Salvação também é isso. Só que, querido, Deus tem uma salvação para você hoje, agora. No céu a gente não precisa de salvação, você concorda? A gente precisa de salvação hoje. E Jesus quer ver o fruto do trabalho dele na tua vida. E é só quando a gente renova a nossa mente nessa palavra da justiça, quando a gente tem a nossa mente ativada, exercitada, educada na justiça, é que a salvação chega, cara. Cara, isso é muito sério, porque a justiça é um dos temas centrais da nova aliança, um dos assuntos mais importantes da nova aliança, porém um dos assuntos menos entendidos pelos cristãos. Os cristãos hoje, quando entram para a igreja, eles aprendem sobre tudo, sobre a visão da denominação, sobre doutrinas teológicas, teologia de Calvino, Armínio, Lutero, sobre os pais da igreja, aprendem sobre Agostinho, aprendem sobre tudo, sobre a visão da denominação, sobre a doutrina da denominação, mas não aprendem sobre justiça. Justiça é um dos temas mais esquecidos. Por quê? E é um dos temas mais combatidos. Cara, o diabo combate esse tema. O diabo, ele não quer que a luz do evangelho chegue na sua vida. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não chegue. Por quê? Porque o diabo sabe que quando você ter a sua mente ativada, a luz chegar na tua mente, no teu espírito, e você enxergar as coisas pertencentes à salvação, ele perdeu, querido. Ele perdeu. Porque o Deus quer que você experimente isso, cara. A tão grande salvação que ele já conquistou por você. E para isso, a palavra da justiça, você precisa ser educado nessa palavra. Paulo fala em Romanos 1, 16, 17, que o evangelho, ele não revela outra coisa a não ser a justiça. Olha isso. O evangelho, ele é o poder de Deus que salva, que traz esse pacote para a nossa vida, para a gente experimentar esse pacote de salvação, mas que esse evangelho que salva é o que revela a justiça. Um evangelho que não revela a justiça não salva. Você entende isso? Isso é muito forte. Paulo fala em 2 Timóteo 3, 16, que a palavra de Deus, esse evangelho, que é o poder de Deus, ele é inspirado por Deus, ele é totalmente inspirado. A palavra de Deus é inspirada e apta para nos ensinar, corrigir e educar na justiça. Cara, entenda, a justiça é o tema principal. Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 1, que os judeus, eles não receberam salvação, eles não receberam a Jesus, a salvação que Jesus veio trazer, porque eles não creram na justiça. E ao contrário, eles procuraram estabelecer uma justiça própria. Por isso que eles não receberam a salvação. Porque a salvação, querido, é crer na justiça. Aí em Romanos capítulo 10, Paulo vem falando que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Cara, quando a gente crê na justiça, como é que eu vou crer na justiça se eu não sei o que é justiça? Eu não entendi. Não estão pregando sobre justiça aí, querido. Muitas igrejas fazem uma salada mista com o evangelho, misturam o evangelho da lei e da graça
e jogam para o povo como se fosse o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho que revela a justiça. Quando misturam lei e graça, Paulo diz que estraga toda a mensagem. Paulo fala um pouquinho só de fermento na mensagem, um pouquinho de lei na mensagem da graça, estraga toda a mensagem. A lei aponta para uma justiça própria. A graça aponta para a justiça. A graça aponta para a justiça que vem de Deus, a justiça a qual os judeus não quiseram se submeter. Eles estabeleceram a sua própria justiça. Não, eu tenho que ser salvo. A mentalidade judaica era essa. Eu vou ser salvo, ser santo, ser justo pelas minhas próprias obras. E a salvação não chegou. A salvação só chega quando a gente tira o foco de nós mesmos, das nossas obras, da nossa meritocracia, do que eu faço, do que eu fiz ou deixei de fazer, e eu começo a olhar para a justiça que vem de Deus. Jesus é a justiça que veio de Deus. É a justiça que veio à terra. Obedecer no meu e no seu lugar. Ele veio, querido, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Cara, Jesus é a justiça de Deus. E quando eu creio nele, no que ele fez, nas obras dele, no trabalho dele, só o fato de eu olhar para ele, cara, e crer nele, a justiça dele é imputada a mim pela fé. E eu me torno, justo, santo, próspero, rico. Eu começo a herdar. Eu passo a ser, nós passamos a ser herdeiros e co-herdeiros com ele, dessa grande salvação, desse reino que ele já entregou para nós. Querido, a salvação está disponível para você. Só precisa ativar a tua mente. Só precisa agora crer nessa salvação. Não crer na salvação, é crer na justiça. Porque crer na justiça que traz a salvação. Por isso, a importância de nós, como igreja, sermos educados na justiça. Você pastor, líder, evangelista, profeta, mestre, você que prega na sua igreja, você cristão, cara, por favor, aprenda sobre a justiça. Aprenda sobre a justiça pela fé. Nem pastor vai dizer que não crê na justiça pela fé. Eles vão crer, né? Muitos na igreja, não, a gente é salvo pela graça, favor imerecido pela fé. Mas na prática, o mais e o se entra, sabe? Nós somos salvos por causa de Jesus, só por causa das obras dele. Mas se eu não for santo o suficiente, aí começa a mistura da lei e graça. Aí uma hora coloca o foco em Jesus, outra hora o foco é no membro. Olha, você não tem obedecido, hein? Você não tem sido santo o suficiente. Você não tem obras suficientes para tomar a santa ceia. Cara, então assim, você entende? Cara, se a justiça de Deus, se Jesus não é suficiente, se as obras deles não forem suficientes, a gente vai ter que depender das nossas obras. E eu quero dizer para você, a gente está perdido. Cara, a justiça pela fé tira o foco totalmente do que eu faço, fiz ou deixei de fazer e coloco o foco totalmente no que ele fez. Quando eu olho para ele, quando eu creio nele, cara, a salvação, Paulo fala em Efésios, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é por obras para que ninguém se glorie. Graça é favor imerecido, não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que ele fez. Queridão, esse é o evangelho puro e simples. Hoje nós não vivemos o ministério da lei mais. O ministério da lei caducou. Hoje a gente vive o ministério do Espírito. A lei do Espírito da vida. E o ministério do Espírito funciona assim. Quanto mais eu olho para Jesus, mais eu recebo salvação. Mais eu vou me tornando igual a Ele. A Bíblia fala isso. Contemplando como um espelho a face do Senhor. Uau! Quanto mais eu olho para Ele, para Jesus, o que Ele fez por mim, o que Ele é hoje, eu começo a olhar para Ele, eu começo a me identificar nele, eu começo a crer nele, mais eu sou transformado de glória em glória. Mais a salvação, essas coisas pertencentes à salvação. Salvação no grego, querido, é sozo. Sozo quer dizer cura, libertação, prosperidade, transformação, vida em abundância, família abençoada. Cara, existe um conceito dentro de salvação. Salvação não é só ir morar no céu. Salvação é um pacote.
e para você desfrutar da salvação, que é a vontade de Deus. Deus quer ver o fruto do trabalho de Jesus na tua vida hoje. Quando você for para o céu, você vai ser totalmente curado, corpo, alma e espírito. Mas Deus quer que você experimente cura hoje, libertação, transformação, paz por dentro, alegria. Cara, uau! Deus tem salvação para nós, querido. Mas a nossa mente precisa ser ativada, renovada. A luz do Evangelho, que revela a justiça, precisa brilhar na nossa mente. O diabo ele não quer que você conheça a justiça da fé. Ele quer que você foque em você. Porque enquanto você foca em você, ele te mantém preso, condenado. Porque você não vai conseguir, querido. Você não vai ser santo bastante. Você não vai ser justo bastante. Você não vai obedecer sempre. A gente vai errar. O diabo sabe disso. O diabo quer manter você focado em você, no que você fez. E isso ele gera condenação, culpa, medo. Ai, meu Deus, vai pesar a mão, cara. Quando você olha para Jesus, você entende que ele obedeceu. Ele é a tua justiça. Ele é a tua santidade. Ele é a tua redenção. Ele é tudo aquilo que a gente precisa. 1 Coríntios, acho que é 1:30, ou 2 Coríntios, fala que Jesus se fez por nós. Ele se tornou, hoje a gente é tudo que a gente é por causa dele. Ele é a minha justiça, a minha redenção, a minha cura, a minha libertação. Por quê? Porque ele obedeceu, porque ele fez. E hoje a obediência dele vale como a minha. Deus nos vê em Cristo. A nossa vida está escondida nele, cara. Para de aparecer, para de focar em você. Começa a se esconder nele, começa a se ver nele. Se proteja nele. Quando você olha para você, você fica exposto. O diabo pode te matar, roubar e destruir. Mas quando você se esconde nele, você crê na justiça dele. Quando Efésios capítulo 6 fala da armadura, colocar a couraça da justiça, é isso. É você se armar nele. Não é, a justiça não é o que você faz, é o que ele fez. Quando você confia nele, você está protegido. Porque ele fez por mim e por você. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Nosso canal, a gente vai falar sobre a justiça. No próximo vídeo eu vou falar sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote para sempre. Não somente por um ano, sabe? Mas para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cara, assista o próximo vídeo e seja abençoado nessa palavra, que é poderosa, que salva, que cura, que liberta, que prospera. Querido, não existe evangelho da prosperidade. Existe prosperidade dentro do evangelho. Não existe evangelho da cura, existe cura dentro do evangelho. Não existe evangelho de nada, existe o evangelho. O evangelho é sozo, é pacote, salvação. Salvação é sozo. Cura, libertação, prosperidade. Dentro do evangelho, a salvação vem. Quando a gente crê na justiça de Cristo, não na nossa própria justiça. Uau! Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.